Antes de começar, eu queria pedir para você para se inscrever no canal. Me ajude a potencializar a divulgação desse conteúdo para mais pessoas. E só isso só vai acontecer se você realmente se inscrever e interagir com o conteúdo que você está recebendo. Gostou? Dá um like. Não gostou? Dá um dislike. E me fala embaixo por que não gostou para eu poder aproveitar essa oportunidade de feedback que você está me dando. No mais, agradeço e vamos lá ao conteúdo. Bom, esse conteúdo visa responder 3 perguntas importantes. O que realmente importa para a sua empresa? O que é importante? Qual é o propósito? Por que ele existe? Depois, o que realmente importa para o seu cliente? Olhando pelos olhos do cliente, pela visão do cliente, o que é importante para ele em relação à sua empresa? E depois, o que importa para o seu departamento é o que importa para a sua empresa? Então, o que importa para o seu departamento de fato é a mesma importância que tem para a sua empresa? E como colocar isso em prática? Alinhamento. Se eu quero ter foco em alguma coisa, se eu quero que as pessoas olhem para aquilo, elas precisam estar alinhadas com isso. Se não estiver alinhada, não adianta de nada. Então, alinhamento claro com a estratégia da empresa, que é voltada a atender quem? O cliente, que é o que de fato importa. Suporte e apoio para as áreas. Quando eu falei do exemplo desse meu amigo, ele tem o suporte e apoio em todas as células. E aquela célula tática, a célula intermediária, tem todos os departamentos lá dentro. Então, eles estão conectados. Não existe mais um silo, eu sou do RH, não. Todo mundo está ali e fazendo o processo acontecer em função da estratégia. Suporte e apoio para os colaboradores. O que os colaboradores precisam para executar a sua operação e atender a estratégia da empresa. E capture as necessidades e gere oportunidades. Capture necessidades e gere oportunidades. Outro exemplo meu, eu sempre tive um processo de conexão com os colaboradores muito forte. Então eu tinha um dia por mês que eu tirava lá para poder falar com as pessoas. Porta aberta, numa sala, quando não tinha ninguém, estava trabalhando, estou fazendo algumas coisas, e quando chegava alguém, eu me dedicava a ouvir e a ajudar a entender as necessidades que as pessoas tinham. Qualquer assunto, não tinha tabu, não era um assunto específico, qualquer assunto. Peguei gente que queria sair da minha área, consegui ajustar alguns ponteiros e ajudar a pessoa a ir para a área que ela gostaria. E identifiquei a oportunidade que para muitas pessoas foi um passo errado, mas foi muito acertado, porque foi uma conexão, um acordo de um colaborador que queria sair de uma área e ir para uma outra área, fazer um retrocesso na sua carreira temporário. Ele tinha colaboradores, essa pessoa tinha colaboradores abaixo dela e deixou de ter esses colaboradores para ser subordinado de uma outra área. Questão salarial é a mesma coisa, mas não mudou, mas a responsabilidade, a oportunidade de fazer a gestão das pessoas, que era algo importante para ela olhou para aquilo com seriedade e falou, não, meu caminho não é esse, eu vou dar um passo atrás e vou seguir para outro caminho. Hoje ela está super bem estabelecida, muito engajada, já com vários colaboradores abaixo e fazendo o seu trabalho de uma maneira muito, muito rica. Isso foi uma necessidade que gerou uma oportunidade para a empresa, porque ela desenvolveu uma área nova, uma área que precisava ser desenvolvida, e para ela também, que foi um desenvolvimento profissional para ela. Ali ela estaria comparativamente ao que ela tinha no começo. Se ela estivesse paralisada lá, ela estaria muito atrás do que ela está hoje. Então, ela acelerou o caminho dela fazendo um retrocesso. São necessidades que geraram oportunidades para a empresa, mas se você não tem essa conexão, não adianta nada. Se você não tem esse alinhamento, não adianta de nada. Olá, esse é o conteúdo 47, a gente vai falar sobre RH. Uma provocação que eu quero trazer para você. O quanto o RH representa para a sua empresa? Ele representa mais custo ou benefício? Nesse conteúdo a gente visa responder algumas questões. A primeira delas é por que muitas empresas o RH é mais custo do que benefício? Por que muitas empresas ainda consideram o RH com um custo maior e não enxergam os benefícios que isso pode trazer?
Outra questão é, qual deve ser o papel do RH para a sua empresa? O que você espera do RH para a sua empresa? A gente vai falar sobre as grandes variações da atuação do RH, para que você entenda custo-benefício e possa refletir sobre esse tema. E a terceira questão é, por que o RH deve ser mais estratégico e cada vez menos relevante operacionalmente? E como a gente coloca isso em prática? Primeiro, direcionar todos os esforços, né, do RH para a capacitação das lideranças. Então, na estratégia que eu comentei com vocês, no meu exemplo, é usar o RH para capacitar os líderes emergentes, formação de novos líderes. O RH, ele dava todo o suporte e apoio para isso. Então, suporte e apoio para os líderes vinham do RH. A responsabilidade era do líder e não do RH. Delegar a responsabilidade do RH para o líder é algo que foi essencial, porque o líder se sentiu responsável e começou a desenvolver competências de gestão que até surpreendeu muitas pessoas, porque começaram a olhar que o líder não é mais aquela pessoa isolada, né? Virou líder, não está mais no grupo dos amigos, né? Não, ele começou a interagir muito mais próximo com as pessoas, muito mais interativo com as pessoas, sabendo as suas necessidades, interagindo muito mais do que se mantinha distante, né? Eu sou líder, você é subordinado e a gente está em patamares diferentes. Não existe mais isso. E envolver o RH no planejamento estratégico da empresa. Fundamental. O RH ele cuida de pessoas. E a sua empresa é feita de pessoas. Os seus clientes são pessoas. Os seus colaboradores são pessoas. Os seus fornecedores são pessoas. Todos. Então, saber lidar com pessoas e ter uma área que tenha esse olhar estratégico e essencial para você desenvolver a sua empresa é privilégio de poucos. Infelizmente ainda. Cada vez mais esse processo deve ser alcançado, almejado por todas as organizações. Eu acredito muito nesse modelo como um modelo realmente disruptivo para algumas pessoas, já é uma tendência, como eu falei, mas que nem sempre, nem todas as empresas enxergam isso da melhor maneira. Então, desenvolva competências nas pessoas, comportamentais. Lidar com gente requer que você tenha habilidades para isso. A gente falou, já existe uma pesquisa para 2025 das 10 maiores habilidades que são necessárias para 2025 pelo Fórum Econômico Mundial, 80%, ou seja, 8 são comportamentais. Então vale a pena a gente olhar o RH como questão essencial, estratégica e super relevante para a sua empresa. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Coleoni e esse é o conteúdo 48. Um conteúdo muito especial que eu trago um grande parceiro, uma pessoa muito experiente, um ser humano diferenciado, o Andrés. Ele vai se apresentar e eu vou deixar o link com os seus contatos aí no descritivo do vídeo. Para a gente começar o tema de hoje, a gente vai responder algumas perguntas importantes. Primeiro, a inovação e a criatividade estão conectadas ao uso de tecnologia apenas? Eu preciso ter uma tecnologia para inovar e criar? Quais são as habilidades necessárias para que a gente possa inovar e criar dentro da empresa? O que é preciso para ter uma área de inovação, de criatividade aí na sua organização? Como não cair no modismo? Algo muito comum hoje. Algo que a gente vê frequentemente. Modismo é um problema. Como conectar processos inovadores com a cultura efetivamente da empresa. E como implementar uma área de inovação e criatividade aí na sua organização. Esses são os conteúdos. Espero que você goste, que gere bastante reflexão sobre isso e que vocês entendam o quão é importante ter e como fazer isso acontecer. Grande abraço e até já. Curtam bastante o Andrés, que é um cara muito experiente. Pô, bacana, Coleoni. Prazer é meu, né, fazer parte aí da tua história, da tua jornada e poder contribuir com o pessoal aí com um pouco de conteúdo. Então vamos lá. Eu sou o Andrés Bento, iniciei
empreendendo muito jovem, né, e criando um negócio muito jovem, com 12 anos, e com 15 eu tive uma lan house, e sempre trabalhei em áreas voltadas para a tecnologia. Eu fugi durante um tempo e trabalhei em instituição financeira, mas voltei para a tecnologia há uns 10 anos atrás e comecei um trabalho com desenvolvimento de website, criação de plataformas, aplicativos, e aí depois eu fui trabalhar na área de marketing digital e desenvolvendo soluções na área de marketing digital. Então, hoje estou como CEO da PostSpot, que é uma plataforma de gestão e produção de conteúdo, e recentemente a gente lançou também uma outra plataforma para gestão de links, né, para criação de páginas de link na bio e encurtamento de links. E paralelo a isso também presta serviço de consultorias e tem uma agência de marketing digital. E o tema hoje é tecnologia e criatividade. E a primeira coisa que o pessoal percebe da tecnologia e criatividade é achar que é tudo voltado, a inovação é voltada à tecnologia somente. Né? A inovação e a criatividade precisam ter uma tecnologia associada. Isso é mito ou verdade? É uma boa pergunta, né, Poliane? E para mim é um mito porque a inovação ela está num processo da gente transformar o estado de alguma situação, de alguma questão, né? Então, hoje isso é muito ligado com tecnologia, pelo advento da internet, pelas várias startups que entraram no mercado aí nos últimos 20 anos, né, com várias soluções tecnológicas que trouxeram inovação para o mercado, mas tem muita solução que nem sempre é tecnológica, tá ligada com programação, com nada disso, né? Tem muita solução que cabe a novas metodologias, novas formas de trabalhar, novas formas de olhar, né, de enxergar as coisas. Então, para mim é um mito. Eu acredito também que tem muita inovação que você faz, né? Do nada você cria um processo que é um processo inovador e traz um benefício para quem usa. Ele não precisa necessariamente usar uma tecnologia. Com Pode ser certeza. uma cadeira de roda com um aspecto diferente que dá mais conforto e possibilidades esportivas para as pessoas, até a tecnologia em si que a gente vê as novas tecnologias surgindo no mercado. Uma coisa que eu queria ver contigo é, poxa, eu quero inovar, minha empresa quer inovar, minha empresa precisa inovar. Quais habilidades e características que um inovador ou um cara criativo tem que ter? Isso é bem bacana. E é algo que, assim, eu me dedico muito a entender esses processos de inovação. O primeiro ponto que eu acredito é eu saber ouvir. Porque a inovação ela vai partir da questão que a gente ouve as dores dos outros, entende o cenário e acho que entender o outro é muito importante para inovar, né? E entender o cenário, a situação que aquela pessoa, toda a jornada dela é o mais importante. Então, a habilidade e é até complicado, né, tratar isso como desenvolver essa habilidade de empatia, né, pelo outro, de se colocar no lugar e tudo mais, mas é uma das habilidades que eu acredito que são assim fundamentais. O outro ponto é estar sempre aprendendo, sempre buscando, testando, errando, porque inovação parte disso, né, parte Uhum. de hipótese que a gente testa, acerta, erra e a gente cria uma determinada solução, né? Verdade. Hoje a questão de você testar projetos menores de validação é muito mais frequente do que antigamente. Antigamente você fazia um projeto inteiro, entregava o resultado final e aí o cliente falou, não foi isso que eu pedi. Aí você tinha aquela frustração. E tá bom, o que que eu preciso para ter uma área de inovação? O que que é preciso a empresa ter para fomentar a inovação e a criatividade? Aí a gente fala de qualquer empresa, né? Desde pequenos negócios, que são importantes também, como a gente conhece muitas empresas gigantes que têm uma área já constituída, diretoria de inovação, um monte de coisa. Mas o que que uma empresa precisa ter, basicamente, para poder ter essa possibilidade de inovar e criar? Primeiro ponto que eu acredito é a cultura. Uma cultura de inovação que parte do CEO, do fundador, né, do pioneiro desse negócio, que ele está direcionado à inovação. E está direcionado principalmente nessa questão que você tratou aí de testar, de encontrar hipóteses, de ouvir o cliente e ouvir as necessidades reais que o cliente tem em relação ao produto, serviço ou serviço dele, ouvir isso, trazer para dentro de casa, criar hipótese, testar solução, entregar para o cliente, validar com o cliente se é isso mesmo, se não é,
e trazer de volta para dentro de casa e vai nesse ciclo contínuo, né? Então, o ponto é ter cultura, que não adianta falar, a gente tem uma área de inovação aqui, mas se toda a organização ela não está integrada com esse processo de inovação, porque dentro de um processo desse, você vai precisar de RH, você vai precisar de financeiro, você vai precisar de envolver muitas áreas da empresa. Todo mundo tem que estar muito bem alinhado com essas questões, né? Porque senão a gente acaba criando mais uma área que ninguém entende por que os caras estão lá, por que os caras vão para o Vale do Silício, por que os caras fazem pesquisa e fazem muita coisa, viaja, isso, aquilo, faz contato com startups, faz contato com empresas de tecnologia, com outras empresas de atividades sociais. E se isso não estiver muito bem alinhado e a empresa não tiver, se isso não fizer parte dos valores, né, do propósito desse negócio, acho que não faz muito sentido ter área. Então, o primeiro ponto é ter cultura e alinhar bem as pessoas. Né? E aí depois parte dessa questão de estruturação de uma área, né? de encontrar as pessoas, né, que vão fazer parte. E aí eu acredito muito que inovação é uma área de negócio. Né? Não é uma área só de criatividade e tudo mais, é uma área muito voltada para negócio, ela tem que trazer resultado no curto, no médio e longo prazo. Na verdade, numa empresa pequena é a empresa inteira, né? Com Antigamente certeza. a gente tinha aquela área de pesquisa e desenvolvimento dentro das organizações. Aí a gente olhava para aquela pesquisa e desenvolvimento, pô, os caras trabalhavam com pesquisa, não sei o quê, e quem carregava piano, né? Como diz lá o pessoal do Growthaholics, que eu vou colocar o link também para o pessoal acompanhar, porque é muito bom. Eles falam disso, né? Que as pessoas, poxa, o cara vai passear lá no Vale do Silício, vai curtir a vida e eu tô aqui carregando o piano da empresa. Quando você segrega, você exclui o potencial intelectual para inovar dessas pessoas que não têm essa responsabilidade, né? A responsabilidade é daquela área que foi definida lá, o P&D, pesquisa e desenvolvimento, ou uma área que é só de inovação, isolando da área do resto da empresa. Isso faz com que as pessoas não queiram contribuir na inovação e na criatividade. Então não traz conhecimento, não traz conteúdo, né? Sem dúvida, até porque muitas vezes a resposta está dentro da empresa, né? As pessoas que às vezes nem fazem parte do processo, elas sabem a resposta. Elas sabem o processo, elas entendem muito bem o que está acontecendo e às vezes elas não são envolvidas, né? E aí a gente perde, né, o potencial intelectual dessas pessoas, não envolve ela no processo, elas estão lá carregando o piano, né? Estão lá nas trincheiras, né, como dizem, e aí aquela área segregada que muitas vezes, às vezes está direcionada para o cliente, que é uma coisa muito importante, está ouvindo o cliente, mas não está ouvindo os clientes internos, né? Uhum. É a questão de você não conectar a empresa inteira na estratégia do negócio. E, na verdade, a estratégia vai direcionar possibilidades, como você falou, de dores de cliente para poder inovar. Se você não tem essa conexão, esquece. Então, é difícil implementar numa empresa? Não é difícil. Desde que você dê abertura para as pessoas, para que elas possam entender o propósito da empresa, o que é a necessidade do cliente, qual é a dor do cliente e atuar nisso de forma inovadora e criativa. Sem Se eu não dúvida. tiver isso, eu não conecto. Sem dúvida. E você falou uma coisa muito importante, propósito. Muitas vezes, com o processo de consultoria na área de marketing e tecnologia, eu passo por várias empresas que as pessoas que fazem parte, elas não entendem o propósito da empresa. Né? Então, são duas orientações. Uma orientação de propósito, que é muito importante, todo mundo alinhado naquele propósito. E o outro ponto é o cliente, de colocar o cliente no centro, que é outra dificuldade extrema, porque as empresas têm medo de ouvir o que os clientes têm para falar, né, do serviço e tudo mais. E ouvir o cliente, esse é jargão de qualquer empresa, né? O foco no cliente, de fato, mas o quanto você está conectado com o cliente, quanto está conectado com o mercado para trazer informação. Uma coisa que a gente observa muito é que a tecnologia ou os processos inovadores, as ferramentas, elas acabam virando um modismo para muitas empresas. Porque as empresas olham para aquilo, pô, eu quero ter isso, mas a cultura não está linkada, e aí vira mais uma ferramenta frustrante dentro de uma organização. Concorda com isso? Sem dúvida. E a gente passa por isso agora, né? Nos últimos 10 anos, a gente tem N metodologias, né, de inovação,
agilidade nos negócios e entre outras, né? Aí eu trabalho com marketing, várias metodologias de marketing e acaba que tem essa grande frustração justamente porque a cultura não está alinhada. E outro ponto é a questão de importar uma coisa engessada, uma metodologia pronta para a organização, sem adaptar ela à realidade do negócio. E isso realmente vai frustrar as pessoas, porque não está alinhado com a cultura, não está alinhado com o propósito do negócio, as pessoas não estão alinhadas no processo e aí gera frustração. É o link que a gente estava falando, né? Como é que eu conecto a empresa com a necessidade? A gente não falou de projetos serem validados por etapas? Eu quero colocar uma metodologia inteira e a empresa que se vire, se ajuste naquilo. Não, eu preciso ir colocando ela e testando e validando ela. E que ela seja útil, né? De fato, para você produzir o que é importante. Sem dúvida, adaptado às pessoas, né, que fazem parte, né? Então, até esse processo de ir validando as hipóteses, vai passar por um processo de adaptação, né? Porque nem toda metodologia que a gente estuda lá do Vale do Silício, ela vai se adequar bem. E muitas vezes, nas organizações, até brasileiras, o pessoal consegue desenvolver, eu tenho contato com várias startups, o pessoal desenvolve metodologias próprias de aplicação de uma determinada coisa, porque não encaixou, né? O público aqui é diferente, o nosso cenário é diferente, as empresas, as pessoas são totalmente diferentes, né? A metodologia muitas vezes serve de base, né? Mas não é receita de bolo, que é um ponto muito importante. Não tem receita de bolo. É muito trabalho, é muita dedicação, é muita trincheira, é muita guerra, né? E validar, né? É você realmente olhar para aquilo e faz sentido ou não faz. Não faz sentido? Esquece. Não é Não porque é uma queira metodologia forçar, bonitinha, né? não queira forçar a tua empresa para mudar e ser o que ela não é, né? Acho que aí eu queria fazer a última pergunta para a gente fechar o conteúdo como implementar uma área de inovação e qual é a grande dica que a gente pode passar para as pessoas que estão ouvindo em relação a como implementar, conexão e execução das áreas de inovação e criatividade. Primeiro ponto é que a inovação ela tem que fazer parte da estratégia do negócio da cultura, né? Outro ponto é que a inovação em si, ela não é estratégica, ela é tática, né? É aquilo que a gente sempre discute. Então, eu acredito muito na questão do teste e que essa inovação ela tem que estar muito ligada com pessoas que fazem parte da jornada do cliente, né? E tem que estar muito bem alinhada com a estratégia também. Então, a gente, por exemplo, sempre procura trabalhar com... A gente não tem nem área de inovação, mas a gente trabalha a inovação dentro de desenvolvimento do produto. Porque dentro do desenvolvimento do produto eu estou ouvindo o cliente, que a gente tem um cenário de uma empresa pequena, bem enxuta, né? Então eu estou ouvindo o cliente e, ao mesmo tempo, eu estou trazendo aquele feedback para melhorar o desenvolvimento do meu produto. E com isso eu vou gerando inovação dentro daquele produto, né? Então, qualquer empresa pode aplicar um processo desse tipo, né? E é claro que dependendo da complexidade, né, desse negócio, ela vai ter que ter uma área de pessoas dedicadas à inovação. E aí uma questão que está até linkada com as habilidades, né? Essa pessoa tem que ter um perfil de negócio para estar à frente dessa área de inovação. Essa área de inovação ela tem que gerar resultado, ela tem que ter métrica, os KPIs, né, de acompanhamento dessa área e tem que trazer resultado para o negócio, de curto, médio e longo prazo, porque é uma área de investimento. Então, é muito ligado com o que eu sempre defendo na questão do marketing, né? O marketing é uma área de investimento. Deixou de investir, você pode vender, né? E a inovação, você deixou de investir, você deixa de trazer novas funcionalidades, você deixa de atender mercado, você perde muita coisa com isso. Outra coisa que vale ressaltar é que o pessoal do Growthaholics comenta é que a gente tem que colocar as pessoas, geralmente usar as pessoas da tua estrutura e nem sempre trazer de fora é a melhor solução. Porque ela não tem conexão com o negócio, não tem conhecimento do negócio. Então, vale a pena você trazer especialistas, com certeza, mas fomentar isso dentro da sua organização, ele vai acelerar porque eles conhecem o negócio. Taticamente, eles sabem como operar, como executar a estratégia de inovação na operação da empresa, né? Como é que faz isso se cascatear, né? Cascatear para a operação para que seja concluída de fato e realizadas as inovações e criatividades que a empresa precisa, né? Sem dúvida nenhuma, porque a curva de aprendizado vai ser muito menor, né?
E Muito. com certeza essas pessoas que às vezes elas não são envolvidas, muitas vezes, e a gente vê isso nas organizações, né? Elas têm boa parte das respostas, né? Entende o cliente, às vezes elas faltam essa abertura, essa conexão, esse alinhamento para trazer inovação para o negócio. Então, inovação e criatividade não é modismo, não é só tecnologia, não é uma coisa de outro mundo. A minha empresa pode se estruturar desde que eu use o capital intelectual das pessoas, alinhada à estratégia. Se eu tenho um propósito, uma estratégia clara, eu fomento com que as pessoas tenham esse viés de inovar e criar em função do que o cliente necessita, o mercado precisa, certo? Com certeza. Atingir a razão social da empresa, né? Isso. O porquê que ela existe, na verdade, né? Comece pelo porquê. E o porquê sua empresa existe é muito importante, né? Sem dúvida. Andrés, cara, muito obrigado mesmo, de novo. A gente é parceiro, cliente um do outro, fizemos vários processos, temos projetos juntos e, mais uma vez, a gente desfruta dessa parceria que, para mim, é muito, muito gratificante. Obrigado mesmo por participar. E agora vamos lá, vamos criando mais conteúdos para ajudar as pessoas a fazerem diferente nas suas organizações. Com certeza, Coliano. Conte comigo e gratidão mais uma vez, né, por a gente estar junto aí nessa parceria e conte comigo para trazer mais conteúdo, né? Obrigado pela oportunidade de dar essa deixa. Eu não sou nenhum especialista em inovação, mas eu vivo o dia a dia de pequeno negócio que está tentando trazer inovação para o mercado. Mas é isso que a gente precisa, né? É Sem mostrar o dia a dia das pessoas, o quanto é fácil, as dificuldades, as facilidades, né? Para que a gente possa ajudar as pessoas a evoluírem também. Show de bola. Fechou? Muito obrigado, meu amigo. Grande abraço. Obrigado, um abraço. Fala, pessoal. Conteúdo 49, um tema super importante. Eu vou dividir esse tema em dois: carreira e negócios. Como capturar, como se preparar para aproveitar as oportunidades que tem no mercado, sejam elas de carreira ou de negócio. O que esse tema vai responder hoje? Ele visa responder três questões importantes. Primeiro, como promover situações favoráveis para oportunidades de carreira. E aí, como se preparar para capturar essas oportunidades e crescer e evoluir na sua carreira profissional, nas suas responsabilidades. Segundo é como promover situações favoráveis para a geração de novos negócios. Como me capacitar, quais elementos são importantes para que exista um olhar voltado para capturar a geração de novos negócios, novas oportunidades. E que ferramentas podem ajudar a gente nesse contexto. Então esses três itens vão ajudar a gente durante a aula de hoje. Primeira coisa, carreira. A carreira, muitas empresas colocam que o plano de carreira existe e é um plano de carreira da empresa. Na verdade, o plano de carreira é do colaborador. É você que faz o seu plano de carreira. É você que decide em qual segmento seguir. Eu sou formado em matemática, decidi mudar para a área financeira e hoje eu lido com gente. Então, dentro da minha organização, dentro das minhas possibilidades, eu consegui capturar oportunidades e mudar o rumo da minha carreira. Se eu tivesse ficado na mesma carreira da minha formação, eu estaria em tecnologia. E hoje eu não estou em tecnologia, estou lidando com gestão e lidando mais diretamente com pessoas. Eu vou contar um exemplo meu para vocês entenderem o que é capturar uma oportunidade. Eu entrei no mundo corporativo em 91. Em 96, eu decidi migrar da área de tecnologia para aprender a área financeira. Então eu comecei a buscar isso e comecei a falar para as pessoas que eu gostaria disso. Num determinado momento, eu comecei a olhar para a área de auditoria, que a auditoria tinha auditoria de tecnologia e da área de finanças. Eu entendi que ali eu poderia absorver conhecimentos importantes financeiros para poder migrar depois para uma área financeira. Então eu fui para uma área, tentar conseguir uma vaga na área de auditoria, e a vaga na área de auditoria precisava do inglês fluente. Meu inglês não era fluente na época.
Já vinha estudando há muito tempo, mas não era fluente. Coincidentemente, eu já tinha pago, nas minhas férias, um curso de inglês, uma imersão fora nos Estados Unidos. Foi isso que me garantiu essa oportunidade. A minha possibilidade, o meu desejo, a minha visibilidade e o meu interesse em me desenvolver na língua inglesa me fez entrar na auditoria. Se eu tivesse feito as entrevistas com o inglês que eu tinha na época, possivelmente eu não estaria lá. E, coincidentemente, eu fiz o meu curso e aí a empresa me mandou para a sede da empresa nos Estados Unidos para fazer entrevista com a pessoa lá diretamente. Então, eu consegui uma oportunidade ímpar, porque mostrei interesse, mostrei desenvolvimento, mostrei que eu gostaria de entrar ali e eu estava fazendo tudo para isso. Então, essa oportunidade eu consegui pegar, porque eu estava preparado. Eu me mostrei visível para a empresa. Eu criei a minha visibilidade na minha carreira, mostrando exatamente para onde eu gostaria de ir. E a empresa conseguiu avaliar isso, viu que eu estava determinado para atingir essa opção e me aceitou, mesmo não tendo inglês fluente, mesmo sabendo que eu ia fazer um curso, uma imersão para melhorar o meu inglês, e a partir, no final dessa imersão, eu fiz uma entrevista e acabei sendo contratado no departamento de auditoria. Para mim foi muito, muito rico, muito importante, mas só foi possível porque eu, primeiro, apostei em mim e deixei muito claro qual o segmento que eu gostaria de seguir. Então, como eu falo, quando a gente quer vender um carro, se eu anunciar, todo mundo sabe que eu quero vender. Agora, se eu quero vender um carro e não anuncio, ninguém sabe. Então, a carreira parte de você. Você faz as suas possibilidades. Você endereça a sua intenção e o seu desejo de seguir em carreiras diferentes. Foi isso que me fez assumir um papel dentro da auditoria interna de uma multinacional. Interessante é que a oportunidade de carreira ela tem 3 elementos: visibilidade, disponibilidade e a oportunidade. 2 questões estão na nossa mão: a visibilidade e a disponibilidade. Visibilidade pessoal, eu estou anunciando o que eu quero. Eu deixo claro para as pessoas a minha intenção, o meu interesse. A disponibilidade como eu consigo me desvencilhar rapidamente do que eu tenho para assumir novas oportunidades. E eu já tinha isso muito, muito forte com as pessoas que eu trabalhava. Então, todo o processo que eu cuidava, tinha uma ou outra pessoa que poderia cuidar na minha ausência. Então, a minha disponibilidade também ajudou. E a oportunidade apareceu, a auditoria precisava de alguém, eu fui lá, me candidatei e consegui pegar essa oportunidade. Então a carreira, não delega a carreira para ninguém, a carreira é sua. As suas oportunidades vão passar frequentemente na sua frente. Lógico, são oportunidades diferentes. A questão é o quanto você está preparado ou interessado para que você consiga capturar essas oportunidades. E só você interessado não adianta. Quanto mais você deixa isso claro para a organização, as suas intenções, os seus objetivos, as suas metas profissionais, mais você vai ter aliados para poder ajudar e fazer você capturar essas novas oportunidades. Carreira é sua, não é da empresa. Carreira é você que faz. Se você se formou em alguma área e não exerce o seu profissional nessa área, ou você decidiu mudar ou alguém mudou para você. Se você decidiu mudar, melhor. Agora, se alguém optou por você, avalie. A carreira é muito importante. O que você quer? Quais são os próximos passos? Como eu consigo chegar lá? Quem eu preciso envolver? Tudo isso faz parte do seu planejamento de carreira. Qual é o meu próximo passo? O que eu preciso aprender? A área financeira para mim foi um meio para atingir algo maior, que eu já atingi. Então, eu queria a área financeira porque era um pedaço de algo maior que eu pretendia alcançar no futuro. Então, eu fui planejando e fui seguindo isso. Mas sozinho, eu não conseguiria nunca. Eu tive que realmente mostrar
ter a ajuda das pessoas, ter minha visibilidade para poder alcançar o que eu quis, o que eu consegui. E isso eu faço até hoje. Então, carreira é nossa. A gente cuida da carreira e não a empresa. A empresa tem os seus planos de carreira, teoricamente, aqueles planos estruturais que você cresce, aí você vê que demora 20, 30 anos para chegar numa posição de destaque, porque depende das outras pessoas e vai afunilando. Então, a minha carreira foi muito na horizontal. Eu mudava muito de área e ia crescendo dessa forma. Consegui evoluir muito porque realmente via oportunidades que me interessavam para poder crescer profissionalmente. E como é que a gente fala de empresa? A empresa, ela tem situações diferentes. A empresa é um processo onde eu tenho oportunidades que vão ser capturadas, mas pelo conjunto das pessoas. Se eu compartilho com as pessoas, se eu envolvo as pessoas, eu consigo capturar novas oportunidades. Sozinho é muito difícil. Olhar para uma empresa, só você, e você querer alcançar, criar, montar novas estratégias sozinho, primeiro que você já está limitado por natureza. Segundo que quanto mais pessoas estiverem junto com você, mais abrangente e mais efetivo serão essas oportunidades. Então, conexão com a informação. Qual informação eu preciso? Eu lido no mercado com o cliente, o que o cliente espera hoje? Eu escuto o cliente, eu me conecto com o cliente para ver a dor dele, para poder, a partir da dor dele, gerar novas oportunidades. Muitas empresas, startups, nascem para resolver problemas crônicos de processos já pré-instalados. Então, a Uber veio resolver um problema, a Airbnb veio resolver outro, o Waze veio resolver outro e assim por diante. Tem várias pequenas empresas que mudaram o modelo de negócio por uma questão de não atender as grandes corporações, não atenderem a dor exata do cliente. Nubank é outro exemplo clássico e super famoso, super em alta hoje, mas que veio trazer o poder de acesso ao banco para quem não tinha. Outra coisa importante é o envolvimento. Quanto mais pessoas eu estiverem envolvido no processo, melhor. Quanto mais pessoas conseguirem compartilhar do mesmo objetivo, da mesma iniciativa, da mesma estratégia, melhor. A gente sempre bate em alinhamento, autonomia e responsabilidade. Alinhar as pessoas, dar autonomia para que as pessoas tragam informação e ajudem você a alavancar uma nova ideia, uma nova oportunidade, uma nova possibilidade. Conexão. E aí a gente tem as dores dos clientes. Que dores? Eu tenho dores de cliente externo, dores do seu próprio negócio. Eu posso ver uma oportunidade dentro da minha empresa. Existe uma dor de um departamento que eu posso ajudar, envolver as pessoas para poder equalizar e resolver essa dor o quanto antes. Mas envolvendo as pessoas, fazendo as pessoas participarem, entendendo qual é o problema, o porquê que a gente está fazendo aquilo, para gerar novas oportunidades. O processo evolutivo existe e sempre vai existir. O quanto antes a gente pode antecipar para que isso ocorra com a colaboração de todo mundo. Espero que você tenha gostado. É um conteúdo muito rico, tem muito mais a se falar sobre ele. É um processo resumido, justamente o objetivo das aulas, desses conteúdos, é ter um processo bem objetivo, resumido, para que você possa ter tempo para olhar, avaliar e tomar suas decisões futuras de aprofundar em alguma questão que seja relevante para você. No mais, os conteúdos que são escolhidos por vocês. No descritivo do vídeo tem o link para você escolher. Toda semana tem conteúdo, tem temas para serem escolhidos para os novos conteúdos. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Nos vemos na quinta-feira que vem. Abraço e bons estudos.